Boa tarde a todos. Então, o nosso estudo de hoje é 3/9. O nosso próximo estudo de cura quântica vai ser no dia 24/9, então, para nós mantermos. E ao longo do nosso estudo, então, no primeiro semestre, nós tratamos muito a questão de quem somos, por que nós estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Depois desse período inicial em que nós tratamos da nossa própria essência enquanto espíritos, nós já fizemos um estudo intitulado Supercérebro, que é voltado para o nosso cérebro propriamente dito, né? Lá como o Deepak Chopra veio falando das formas para nós exercitarmos o nosso cérebro. No estudo passado, nós falamos sobre, ou fizemos a diferença entre processo mental e pensamento, para nós conseguirmos identificar o que é uma coisa e o que é outra, e saber aonde exatamente é o ponto que nós precisamos trabalhar, que são esses processos mentais. Então, nós tratamos a hierarquização dos processos mentais, de forma a visualizarmos como nós podemos implementar um sistema de análise com relação a tudo que chega até nós. E nós vimos que o que exterioriza desses processos mentais é o pensamento. Então, o pensamento, no final, é a exteriorização desses processos mentais. Isso aonde nós paramos no estudo passado. E dando continuidade, obviamente, nós precisamos trabalhar, então, hoje, a questão do pensamento, fazendo a distinção entre, não é bem a distinção, mas a ação do pensamento, incluindo a vontade nesse processo e a interação na matéria, para depois nós podermos, então, trabalhar a questão do pensamento na nossa organização física, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre pensamento e vontade, e obviamente que esses processos, e aí o nome de cura quântica, porque no final é sempre uma abordagem quântica desses processos, em que não existe mais o determinismo, mas processos que estão diretamente relacionados com o nosso padrão mental, diretamente relacionados com o observador, que somos nós mesmos. Então, a questão que a gente começa, obviamente, para falar de pensamento, alguns autores, como André Luiz, Joana de Ângeles, eles comparam o pensamento a ondas eletromagnéticas. Eles comparam pensamentos a ondas eletromagnéticas. Alguns costumam dizer que pensamento é onda eletromagnética. Isso eu não vou tão longe assim, certo? O que nós temos mais próximo para entender o pensamento são as ondas eletromagnéticas. Então, por isso que André Luiz e Joana, eles fazem a correlação com as ondas eletromagnéticas para nós entendermos o pensamento, como se processa o pensamento e depois até a interação do pensamento com a matéria. Mas afirmar que o pensamento é a onda eletromagnética, eu acho um pouco temeroso. Então, nós não estamos afirmando isso. Vamos usar ondas eletromagnéticas para entender os processos envolvidos com o pensamento. E aí temos primeiro, entender esse comportamento, essa interação dessas ondas eletromagnéticas com a matéria. Nós temos luz e os elétrons. Então, a princípio, quando se projeta uma luz sobre um metal qualquer, sobre um metal, essa luz ela vai ou pode retirar alguns elétrons desse metal. E aí o que se pensava com a teoria ondulatória, antes da quântica, vamos dizer assim, é que a quantidade de elétrons retirados seria proporcional à intensidade da luz. Então, quanto mais intensa fosse o feixe luminoso incidindo sobre o metal, maior seria a quantidade de elétrons que seria ejetado desse metal. Mas na observação verificou-se que não era bem assim que funcionava. Não é uma relação direta. Quantidade de luz diretamente relacionado com a quantidade de elétrons que era ejetado.
E aí, obviamente, ainda nessa observação, que eles continuaram fazendo testes, e eles viram que se projetar uma forte luz vermelha sobre a superfície de um metal, nenhum elétron é ejetado, não, independente da intensidade dessa luz. A gente pode jogar uma luz vermelha muito forte, que nenhum elétron vai ser ejetado. Qual é o processo desse elétron sendo ejetado do metal pela ação da luz? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, certo? Mas, em compensação, uma leve ou suave luz azul já era suficiente para retirar elétrons, para que elétrons fossem ejetados desse metal. E aí nós temos a interação da radiação com a matéria. Luz vermelha, independente de quão forte seja, não tira elétron nenhum. Uma luz fraca azul já é capaz de retirar elétrons desse meio. Então, o que foi, né? Obviamente foi se verificando, analisando, estudando, e aí veio um famoso trabalho científico de Albert Einstein, pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel, e é bastante interessante. Eu não estou dizendo que esse trabalho aí seja simples, não, é de uma complexidade extrema, especialmente para a época. Mas a teoria da relatividade de Einstein é infinitamente mais complexo do que esse trabalho dele. E ele ganhou o prêmio Nobel por esse aqui e não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, porque o primeiro pessoal ficou cético a respeito. Mas esse aí foi o trabalho que deu o prêmio Nobel para Einstein, onde ele faz uma avaliação do que a gente chama, ou do que ele chamou de efeito fotoelétrico. Então, uma questão de retirada de elétron do metal está relacionado diretamente com interação da radiação com a matéria. Tá bom? E, novamente, como nós vamos fazer a correlação de pensamentos com ondas eletromagnéticas, a gente mostra a interação da radiação, das ondas eletromagnéticas, o que elas são, para depois nós extrapolarmos para o pensamento propriamente dito. Isso aí é uma onda eletromagnética, certo? Eletromagnética porque é um campo elétrico e um campo magnético. São dois campos perpendiculares entre si, sendo que os dois viajam na mesma direção, mesmo sentido e mesma direção. Um não vive sem o outro. Então, a gente não consegue dissociar um campo do outro campo. Então, o campo elétrico está associado a um campo magnético e esses dois viajam na famosa velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Então, sempre vai viajar a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Para quem não conhecia, então, está apresentada uma onda eletromagnética. E é com isso aí que nós vamos comparar o pensamento. Novamente, somente para fins de comparação. Não que o pensamento seja onda eletromagnética, porque as ondas estão relacionadas com algumas limitações no nosso mundo ou nosso universo espaço-temporal. O pensamento não sofre essas limitações que as ondas eletromagnéticas sofrem, por exemplo. Então, o que é um efeito fotoelétrico? Então, esse aqui nós temos o átomo, o nosso átomo aqui, certo? Uma onda eletromagnética, ela pode interagir com o átomo como um todo. Então, essa onda eletromagnética carrega consigo energia. Então, essa energia vai ser transferida para o átomo como um todo. E esse excedente de energia que o átomo absorve, ele transfere para um elétron. E esse elétron é, então, ejetado. Então, o que acontece rudimentarmente é isso aqui. A onda eletromagnética interage com o átomo como um todo, e esse átomo vai transferir a energia para o elétron, e esse elétron é ejetado. E aí a gente pode pensar assim, o que eu tenho a ver com isso?
Só que no corpo físico de vocês, a todo momento está acontecendo isso aí. Certo? Alguém sentiu aí agora? Uma onda bater? Não? Mas a todo momento isso está acontecendo no corpo só de vocês, meu não. No corpo físico de vocês. E para quem não sabe, nós somos fontes de radiação. Cada um de vocês e eu também somos fontes de radiação. Então nós temos no nosso organismo material radioativo, especialmente potássio 40, e ele emite ondas eletromagnéticas na faixa de 1460 keV. E aí, só por causa disso, nós já estaríamos sofrendo no nosso corpo esses efeitos fotoelétricos. Além disso, existe a radiação do ambiente, que está chegando até nós. Então, também está acontecendo no corpo de vocês esse tipo de interação. E isso está acontecendo a todo momento. Certo? Então, para quem não sabia, já estão apresentados o efeito fotoelétrico e sabendo o que ocorre no corpo de vocês. Agora, qual é o segredo? Por que uma luz muito forte, vermelha, não tira um elétronzinho sequer? E se eu colocar uma luz fraca, suave, aquela azulzinha para dormir, ele vai retirar elétrons? Está na energia. Então, se a gente olhar esse espectro aqui, que é o espectro do visível, se a gente olhar a luz vermelha, ela tem uma energia, isso aqui é frequência, mas a frequência está relacionada com a energia. Então, essa energia aqui é menor do que essa energia aqui. Certo? Então, como a energia do vermelho ela é pequena, ela não é capaz de tirar elétrons. Enquanto a energia do azul, do violeta, é maior, ela é capaz de tirar elétrons. E aí a gente vê o processo quântico atuando. E é por isso que às vezes a gente precisa ter o entendimento correto para propiciar o fenômeno em si. Sabe aquilo? Não basta ter vontade. Não basta ter vontade. Nós precisamos ceder energia suficiente para viabilizar o fenômeno. Então, a física quântica, ou quanta de energia, está relacionada ao pacote. Quantum é pacote, né? Quanta é pacote. É o pacote de energia. Então, para eu promover o fenômeno, eu tenho que ceder energia, um pacote inteiro de energia, suficiente para que o fenômeno aconteça. Não adianta eu ceder energia em pacotes pequenininhos, certo? A luz vermelha intensa é como se eu estivesse cedendo energia, mas em pacote bem pequenininho. Muita energia, mas em pacote pequenininho. Agora, se eu der um pacote suficiente para que o fenômeno aconteça, aí o fenômeno acontece com um pacote só. Para a gente tentar entender essa coisa que está muito abstrata, vamos imaginar a gente em cima do telhado e embaixo um pedaço de madeira, uma haste de madeira apoiada nas duas extremidades. E aí eu tenho vários pacotes de 1 quilo de açúcar e jogo um pacote de cada vez. No final eu joguei 10 quilos, certo? Mas a vara ou a haste de madeira não quebrou, porque a haste de madeira resiste a 1 quilo de açúcar. Então, posso jogar 1 tonelada, 1 quilo por vez, que a haste de madeira não vai quebrar. Agora, se eu for e compro aquele pacote fechado de 10 quilos de açúcar, aí eu pego e jogo 10 quilos de uma vez só, aí eu quebro a haste de madeira. Para arrancar o elétron do meio, é uma coisa semelhante, só que a gente vai falar não com pacotes de açúcar, mas com ondas eletromagnéticas. Então eu preciso que aquela onda tenha quantidade ou transporte, quantidade de energia suficiente para que o fenômeno aconteça. E aí vem o quanta de energia, certo? Então a física quântica, ela veio mudar a forma como a gente encara o mundo, baseado nessa perspectiva de que os fenômenos só ocorrem se a quantidade de energia em forma de um pacote só for cedida. E aí o fenômeno pode acontecer.
Se eu der aquela mesma energia, mas em pacotes pequenininhos, aí eu não consigo promover o fenômeno. Ficou entendido? Porque isso depois nós vamos relacionar com a energia do pensamento, hein? Tá? Para eu entender como é que eu tenho tanta vontade, mas não consigo promover o fenômeno. Comentário de Kardec. Está comendo um pedacinho ali. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, nesse comentário de Kardec, a gente começa a perceber uma distinção: pensamento e vontade, como sendo duas coisas. O pensamento é uma coisa, a vontade é outra coisa. Elas precisam estar associadas. Então, o que representa um poder de ação é a vontade atrelada ao pensamento ou o pensamento atrelado à vontade, como vocês queiram. Lembra da onda eletromagnética? O campo magnético não anda sem o campo elétrico. A vontade e o pensamento, eles têm que andar juntos para que o fenômeno aconteça. O que vocês vão considerar primeiro não faz menor diferença e não tem importância. A ação dos espíritos sobre o fluido, lá na Gênesis. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o quê? O pensamento e a vontade. Novamente nós vamos lá e enxergamos o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda dos gases, etc, etc, etc. Então, a gente já traz que eu, como espírito, atuo nos fluidos através do pensamento e da vontade. Para que eu consiga promover o fenômeno desejado, eu tenho que ter pensamento e vontade associado numa condição tal, de forma que o fenômeno ocorra. Senão não vai ocorrer. Vontade não basta. E pensamento também não basta. Nós precisamos associar os dois. Jung, no livro Energia Psíquica, ele fala para a gente o seguinte: o conceito de energia psíquica é tão legítimo em ciências quanto o da energia física. E a energia psíquica tem também suas medidas quantitativas e formas diferentes, como a energia física. Então a gente vai imaginar essa energia psíquica. Lembra que eu mostrei ali o espectro do visível com uma faixa de energia? Então a gente vai verificar também que essa energia psíquica tem uma faixa de energia. Aquelas que têm menos energia e as que têm mais energia. Certo? Qual é o fenômeno que vocês desejam? Dependendo do fenômeno que vocês desejam, vocês vão precisar ter a faixa de energia do pensamento para promover o fenômeno. No caso do nosso exemplo, eu quero retirar elétron de um metal, então eu tenho que ter uma luz azul. Certo? Não importa que eu tenha uma luz vermelha estupidamente forte. Não vou conseguir tirar nada dali. E aí a gente já começa a perceber a limitação dos espíritos inferiores para realizar determinados tipos de fenômeno. Que às vezes a gente pensa, o espírito elevado pode, o espírito inferior não pode. Por que aquele pode e esse não pode? Vai estar atrelado a esse pacote de energia, só que não mais da luz, mas do pensamento. Por isso que a ação do espírito inferior é limitada. E a ação do espírito mais evoluído já não é tão limitada assim. Obviamente que a limitação vai depender do nível que ele tem. Certo?
E isso aqui nós falamos só do visível. Quando a gente vai para raio-x, radiação gama e etc., nós temos níveis de energia muito mais elevados que a faixa do visível. É extremamente mais elevado. Então, quando a gente vai tirar uma radiografia, por exemplo, já é a nível de raio-x, é acima do visível. Alguns tratamentos de câncer que são feitos com radiação gama, então já é mais forte que o raio-x. São ondas eletromagnéticas mais energéticas. E aí a gente verifica que, né, é a diferença. Lá no raio gama, lá do tratamento de câncer, uma onda só já carrega uma energia muito grande, enquanto o raio-x, comparativamente, já carrega uma energia muito pequena. Um raio-x muito forte não substitui uma fonte de radiação gama, por causa da faixa de energia que ele está atuando. Certo? Então, 100 mil espíritos inferiores não vão substituir um espírito elevado. Certo? 100 mil inferior não consegue fazer o que um elevado consegue. Então, por isso, é a nossa limitação. Quando a gente fala espírito inferior, a gente está se incluindo, tá? Somos nós. Pois é, com nós e tudo. Nós, avelã, com tudo. Então, somos nós. Certo? Nós, na nossa... E isso é interessante porque esse é o sistema de segurança divino. Se a gente for pensar bem. Eu sou um espírito ignorante. Se eu tivesse uma capacidade de ação muito grande, eu poderia fazer muita besteira, mais do que eu faço. E o meu comprometimento ia ser muito maior. Assim como os processos estão relacionados com o nível de pensamento, eu continuo fazendo besteira, mas pelo menos eu estou limitado. Certo? Eu estou limitado porque o meu pensamento não atinge níveis de formar ou de fazer malefícios muito grandes. O nosso livre-arbítrio também está atrelado nesse mesmo sistema. Meu livre-arbítrio, eu quero fazer uma coisa grande. Não posso, por quê? Porque o meu pensamento é limitado. Então, quando a gente vai pensar em limitação de espírito, nós vemos que é um processo automático. Não fica Deus lá olhando, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou você vai ter esse livre-arbítrio, esse nível, e você vai ter esse outro nível de livre-arbítrio. É um processo automático, está tudo dentro das leis. Eleva o pensamento, vai deixá-los mais energéticos, vocês vão conseguir fazer mais. E com isso o livre-arbítrio vai ampliar. Certo? É um processo automático. Além desse processo ser automático, ainda, né, viabiliza ou possibilita uma segurança para nós mesmos. A vontade seria a disponibilização de energia para um processo psíquico. Então não adianta eu falar que eu tenho muita vontade de ser bonzinho. Certo? De ser bonzinho. Tenho muita vontade, eu queria tanto, mas se eu não disponibilizar a energia, eu só vou viabilizar o fenômeno se tiver energia disponível. É isso que a gente tem que pensar. Qual o fenômeno que eu quero? Por isso que a gente precisa fazer toda aquela hierarquização, o autoconhecimento que a gente veio trabalhando, para a gente saber o que realmente nós queremos, entender o nosso limite para saber o que eu tenho que fazer. Lembra que nós falamos aqui algumas vezes que, né, eu tenho que saber por que eu faço as coisas. Não me enganando, eu faço isso porque eu sou muito bonzinho. Não, eu faço isso porque é meu interesse. Não importa. Aqui a nossa preocupação em cura e quântica não é se a gente é realmente bonzinho. É a gente ter noção do que nós somos. Isso que vai ser o fundamental. Ter noção do que nós somos e para onde nós queremos ir. Isso que passa a ser fundamental. E aí não importa aonde eu esteja, a preocupação não é onde eu esteja. Eu não tenho que ser elevado para conseguir a cura. Não é esse o ponto que a gente quer. A gente quer o seguinte, qual é o meu nível? Tá,
Para onde eu quero ir? Tá. O que eu tenho que fazer? Tá. É isso. A partir do momento que a gente conseguisse atingir esse nível de conscientização, o padrão mental se adequa. Ficou claro? Porque eu me acredito ser muito bonzinho e tudo que eu faço é por caridade. Mas não é isso que realmente passa pelo meu coração. Né? Aqui, no Kardec, em algum momento, eu deixei, depois eu cortei. Mas fala que a prece que a gente faz por outro movimenta, mas tem que ser do coração, não é só palavras. Então não adianta eu acreditar que eu seja muito caridoso. Se eu não for, o processo energético não é viabilizado. Certo? Muito pelo contrário, ele é até danoso. Agora eu faço por interesse, faço mesmo por interesse. Nesse nível eu faço por interesse. Tá bom. Mas eu estou fazendo, vou continuar fazendo porque eu quero chegar a um estágio que eu vou fazer por caridade. Tá ótimo. E aí a gente vai nessa direção, mas eu faço consciente. Quando a gente tem essa consciência e eu faço ainda por interesse, mas para atingir a naturalidade, aí o padrão mental vai se adequando, certo? E a gente vai entrando, não mais entrando em conflito entre o que eu sou e o que eu penso ser. Uma das maiores fontes de enfermidades, de desarmonias, é o conflito entre o que eu penso ser e o que eu sou. Certo? Porque não adianta, o espírito sabe, eu como espírito sei o que eu sou. Agora eu como Cláudio Conte, né, meio com a minha mente meia nebulosa, meio obliterada, eu como Cláudio Conte posso até achar que eu seja aquilo, mas eu como espírito sei que não sou. E o meu inconsciente passa a entrar em conflito com o consciente. Não tem como, porque a minha sombra está lá vibrando cada vez mais forte. Quanto mais eu me considero muito bonzinho, mais eu empurro a sombra para o fundo. Quanto mais eu ponho para o fundo, mais ela quer sair, mais força ela faz para sair. E esses conflitos vão gerando pontos de desarmonia na nossa estrutura psíquica. Consequentemente, vai refletir aonde? Na nossa estrutura física. Certo? Então, a vontade é a disponibilização para o processo psíquico. Eu só consigo ter uma vontade real se eu souber mais ou menos exatamente, não vou falar exatamente, que é muito forte, né? Mas ter uma ideia muito boa do processo físico que me interessa, processo psíquico que me interessa. Se eu já sou bonzinho, certo? Se eu já acredito nisso, qual é a quantidade de energia que eu vou disponibilizar para eu me melhorar? Se eu já me acho tão bonzinho. Muito pouco, porque perto de vocês eu já estou tão bonzinho. E normalmente a gente pensa assim, o problema é que é um processo natural nosso. Por isso que Jesus botou lá 2000 anos atrás, que eu sempre troco, se eu trocar me desculpem, mas o argueiro, não, a trave no olho do outro e não vê o argueiro no seu olho. Eu acho que está certo. Mas por isso que Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Porque eu normalmente me comparo com os outros. Os outros eu vejo as falhas muito facilmente. As minhas eu já vejo com dificuldade. Então quem é melhor para mim? Eu ou vocês? Vai ser eu, porque eu vejo as falhas de vocês e eu não vejo as minhas próprias, então eu sou bonzinho. Quando a gente tira o véu de ser bonzinho e olha, mas não é para entrar em crise não, viu? Não é para entrar em crise não. Nossa, não entra em crise. Porque se vocês não saibam, nós todos estamos num mundo de expiações e provas. Então a gente já é compatível com o mundo de expiações e provas. Não dá para ter surpresa com relação a isso. Certo? Então não precisa entrar em crise. A vontade, lá Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, a vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito que,
habituado à execução de tarefas ou não, porque o indivíduo pode estar habituado à execução de tarefas e o outro pode não estar habituado à execução de tarefas. Consegue movimentar as forças internas de que se constitui. Então, obviamente, que os habituados à execução de tarefas conseguem movimentar uma grande quantidade de forças internas. Aquele que não está acostumado a tarefas vai movimentar aquele pouquinho, só para sair do sofá para a cadeira, da cadeira para o sofá e vai para a mesa para se alimentar e volta para o sofá, vai deitar e ver aqueles programas bons de domingo à tarde. A fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso, certo? Movimentar as forças internas de que se constitui, a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Então, essa vontade é essa força que vai ser movimentado para poder trabalhar com fator de progresso em nós. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Para eu direcionar bem a minha vontade, o que eu preciso? Autoconhecimento. Certo? Só assim eu direciono bem a minha vontade. Eu só direciono bem o carro se eu souber dirigir. Eu só consigo direcionar uma quantidade de energia numa certa direção, para um determinado sentido, para um fenômeno qualquer, se eu tiver noção do que eu preciso fazer. E a gente entende, então, que o pensamento, ele é constituído de dois componentes. A gente fala pensamento, pensamento, pensamento. Mas a gente vai agora trabalhar pensamento como dois componentes. Um de informação. E a informação, quando a gente vai pensar, lembrando lá Jung, energia psíquica, os mesmos meios então, que a energia física, então a gente pode fazer uma correlação para o nosso entendimento. Joana de Andes, André Luiz correlaciona pensamento com ondas eletromagnéticas, então a gente pode usar o mesmo padrão para a gente tentar entender um pouquinho. Então, para eu transmitir uma informação, eu preciso de uma quantidade de energia. Então, essa quantidade de energia ela é mínima. Ela só carrega consigo a informação. Certo? A informação chega daqui até lá. Ponto. Essa informação não faz nada lá, porque não tem energia para isso. A energia, essa quantidade de energia mínima é só para carregar a informação. Certo? Agora, para que essa informação faça alguma coisa lá, junto com ela, precisa ter uma energia que viabilize o fenômeno. E isso vai ter o quê? Vontade. Essa quantidade de energia para propiciar o efeito que se deseja. Isto é, para movimentar, aglutinar, caracterizar, seja lá o que for, o fluido. Para aquilo que se deseja. Esta quantidade deverá depender do tipo de efeito que se pretenda efetuar. Então, se eu quero uma coisa grande, eu preciso de muita energia. Se eu quero uma coisa pequena, eu preciso de menos energia. Então, se eu for levantar uma cadeira lá, pouca energia. Então, alguém fraquinho consegue levantar uma cadeira. Agora, se tiver uma mesa pesada, eu já vou precisar de alguém forte para levantar a mesa. Muita energia. Então, a gente começa a verificar que esse pensamento carrega consigo informação. E essa informação, para que movimente o fluido, precisa de uma excedente de energia. Lembra quando nós falamos aqui no estudo passado, que lá o pensamento plasma, então a gente acha que pensou, vai plasmando, pensou, vai plasmando, né? Então, como a nossa mente ela é muito rápida, parece que fica aquilo mudando na nossa frente o tempo todo. E aí dizem que os espíritos veem no nosso perispírito o que nós somos, o que passa pela nossa mente. Você imagina aquilo que no nosso perispírito, como é que ia ficar? De tanta coisa que a gente pensa. Agora, esse processo mental, se ele é fugidio, ele não carrega consigo
energia. Então, a possibilidade de movimentar o fluido é muito pequena. Então, se vocês acharam, poxa, mas a aula do Cláudio está muito chata, não se preocupem que não vai atrapalhar a nossa aula, porque eu sei que, como nós falamos na aula passada, é muito fugidio. Foi um pensamento que passou e vocês esqueceram. Agora, se ficar pensando que a minha aula é chata, vai atrapalhar. Certo? Com vontade, mas está muito chata, vai atrapalhar. Então, se a aula ficar ruim, levanta o dedo quem atrapalhou aí para a gente culpar, tá? Ficou claro? Tá, então? Eu preciso viabilizar o fenômeno. A gente sempre tem que pensar isso. Eu preciso viabilizar o fenômeno. Não adianta eu querer. Eu preciso disponibilizar energia para que o processo efetue, para que o processo ocorra. E muitas vezes a gente quer o fenômeno, eu vou lá na casa espírita para eles me darem o passe para o fenômeno ocorrer. Eu já ponho no outro. Eu já deixo que o outro exerça. Se a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus, tua fé te curou. Todas as vezes que ele promovia uma cura, ele falava, tua fé te curou, tua fé te curou, tua fé te curou. Então somos nós que nos curamos. Nós utilizamos de ferramentas, vamos continuar utilizando essas ferramentas. Elas são válidas, a gente não está dizendo que não é válido. Mas somos nós que nos curamos. A nossa participação passa a ser ou é imprescindível. Nós vamos usar ferramentas? Vamos, mas a nossa atuação é imprescindível. A vontade varia em conformidade com os interesses reais do espírito, pois muitas vezes a vontade é vacilante e pequena, apesar de se desejar algo. Eu até queria fazer alguma atividade, mas eu até queria, a gente até fala assim, eu até queria fazer tal coisa, mas não vai dar. Certo? Por quê? A vontade é vacilante. A gente verifica espíritos inferiores com muita vontade de fazer o mal. Eles têm, às vezes, vou botar eles para não falar nós, eles têm, às vezes, tanto ódio, tanta vontade de fazer o mal para alguém, é vontade, é muita disponibilização de energia, mas em pacotes pequenos. Porque quando a gente vai pensar em mal, nós pensamos em pacote de energia pequeno. Então é como se eles tivessem uma forte luz vermelha. A vontade é a intensidade, é a quantidade. Mas os pacotes são pequenos. Certo? Quando a gente quer o fenômeno, a gente vai precisar atrelar a vontade com a possibilidade do fenômeno ocorrer, um pacote de energia em quantidade grande, um pacote grande de energia. Tá certo? André Luiz, mecanismos da mediunidade. Como todo alicerce vivo de todas as realizações dos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre um novo sentido. Então, para nós entendermos, André Luiz faz a comparação entre o átomo físico, que é esse átomo que nós estamos acostumados, e ele vai falar em átomo mental. Então, o nosso átomo físico ele é constituído de elétrons, fótons, o núcleo que tem prótons e nêutrons, e André Luiz faz a correlação com elétrons mentais, fótons mentais, nêutrons mentais, prótons mentais. Para nós entendermos, eles fazem essa correlação, certo? Como se fosse uma estrutura equivalente. Mas aí, para nós temos que trabalhar com igual, não adianta trabalhar com equivalente. Então, ele faz a distinção, colocando só o mental depois, para nós sabermos que se trata de coisas diferentes. E aí, André Luiz, Mecanismos da Mediunidade,
ele vem distinguir para nós como funciona a mente humana, ou os níveis energéticos na mente humana. Obviamente aqui ele trabalhou 3, de uma forma didática. Nós não vamos trabalhar com, né, nós vamos trabalhar essas com 3, mas quando nós vislumbrarmos isso, imaginarmos, nós vamos imaginar uma quantidade infinita de níveis energéticos, tá? Não vamos trabalhar só com esses 3 não, tem uma variedade infinita. Então ele vem falar que em mente humana, ondas longas são ondas com baixa energia, certo? E ele vem falar que é a excitação dos átomos mentais, sustentação da individualidade e manutenção do calor. Então, só para nós existirmos, nós emitimos ondas longas, que é essa sustentação da individualidade. Eu me manter como indivíduo. Então, eu não posso parar de pensar, eu enquanto espírito. Então, a gente emite essas ondas longas, muito baixa energia. Manutenção de calor, por quê? Porque as ondas longas são ondas de calor. As ondas térmicas, elas têm é uma quantidade menor de energia, quando a gente compara com radiação gama, raio-x, etc. E por isso são ondas longas. Depois ele vem falar de ondas médias. São a excitação dos elétrons mentais. Quando a gente entra no estado de reflexão ou oração, já é produção de luz interior. Então, obviamente, entre as ondas longas e as outras ondas médias, nós temos uma gradação bastante grande, porque a gente não fica o tempo todo em reflexão ou oração. E nem ficamos o tempo todo naquele marasmo, né, sem fazer nada, com a mente quase que desligada, só emitindo ondas longas. Então, nós ficamos no meio termo. E ele vem falar das ondas curtas, excitação dos núcleos mentais, situação extraordinária da mente, imenso poder transformador do campo espiritual. Então vamos lá, isso é mente humana. Ondas curtas, excitação dos núcleos mentais. Daqui a pouco, se der tempo, a gente vai ver a correlação com o átomo físico. Quando a gente trabalha com o átomo como um todo, quando a gente trabalha com a eletrosfera e quando a gente trabalha com o núcleo. A diferença energética em termos de... a diferença em termos de energia. Então, essas ondas curtas são situações extraordinárias da mente, imenso poder transformador do campo espiritual. Eu vejo o seguinte, isso está na mente humana, eu posso emitir esse tipo de onda. Vai ser constante? Eu vou me manter ali por um longo período? Não necessariamente. Mas é importante que eu alcance. Nem que seja por lapsos de tempo extremamente curto. Eu já falei aqui de um autor budista, Santideva, em que ele escreve um livro falando sobre o flash de um relâmpago na escuridão da noite. Então ele trabalha para ter aquele flash de um relâmpago na escuridão da noite. Ele fala que ele faz esse flash do relâmpago na escuridão da noite, mas ele está falando, na verdade, sobre o estado de consciência, a capacidade de percepção. Então ele escreve todo um livro e relata todo o seu trabalho para ter um lapso, um momento, mesmo que extremamente pequeno, mas que ele consiga elevar a consciência, porque tem um imenso poder transformador no campo espiritual. Não importa se eu fique milionésimos de segundos, mas é ali que vai ocorrer uma transformação. É ali que vai ocorrer um salto quântico. A evolução do espírito, eu sei que ao longo da nossa vida a gente ouviu, a natureza não dá salto, mas dá salto sim. E a evolução do espírito, ela se dá nesses saltos. São saltos pequenos, mas se dá. Então, nesses momentos que a gente consegue emitir uma onda curta, é um momento de despertamento. É um momento que sofre uma transformação. A gente não sabe nem explicar porquê, como aconteceu e qual foi essa transformação. Mas a gente se sente diferente. A gente já passa a ouvir coisas que não faziam sentido
já fazem, a gente já consegue entender coisas que a gente não entendia. Porque nessas situações, são como se aquela que a gente já falou aqui, né, uma nuvem que fica na nossa estrutura psíquica, é como se abrisse caminhos nessa nuvem, e aí a gente já tem acesso mais profundo na consciência. Ondas médias são aqueles estados de reflexão e oração, produção de luz interior. Por isso que a prece é importante, para nós entrarmos nesses estágios. Agora, o importante é o seguinte: quando a gente fizer a prece, quando nós fizermos as nossas preces, nós olharmos, percebermos para onde que nossa mente vai. Para onde que ela vai? Como é que eu fico quando eu faço uma prece? Aquela prece vinda do coração. Como é que eu fico? Isso tem que perceber. Porque amanhã a gente pode estar numa situação que não dá tempo de fazer a prece. E para atingir aquele estado, eu não preciso da prece. Eu já sei para onde eu vou. A prece entra em comunhão com o Espírito para me mostrar onde eu posso chegar. Aí eu preciso aprender ali, a chegar ali, sem necessidade de fazer prece. Porque depois eu vou usar a prece para quê? Para chegar no nível mais alto. Entenderam? É uma escada. Eu já sei, quando eu faço prece, eu já sei como é que eu vou. Então, na hora que precisa, eu entro naquele estado de reflexão, entro naquele estado de oração, sem precisar elaborar as palavras, né, todo o processo mental para chegar até lá. Eu já chego, de imediato. Depois eu vou usar a prece para ir mais para cima. A prece sempre vai ser necessária, mas não para a gente ficar indo e vindo para o mesmo lugar, cada vez buscando níveis mais elevados. Então, para nós entendermos um pouquinho esse ondas longas, médias, curtas, átomo, elétron e núcleo, a gente vai fazer uma correlação bastante rápida, em 5 minutinhos, que eu queria dar tempo ainda para perguntas, com relação ao nosso átomo físico. Então, o átomo é constituído de átomo inteiro, da eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, e o núcleo. Então, quando André Luiz fala de ondas longas, é o átomo como um todo. O átomo se excita e esse átomo, vibrando, emite radiação. Quando fala de ondas médias, são processos na eletrosfera, relacionados com os níveis energéticos dos elétrons. E quando fala em ondas curtas, são processos que ocorrem no núcleo. Então, nós temos radiação térmica. Vamos falar desses 3. Tudo é radiação eletromagnética. Todo corpo vibra quando está acima do zero absoluto. Certo? E todo o corpo vibrando, todo o átomo vibrando, ele emite radiação térmica. Por isso que tudo está quente, se nós pensarmos. Só quando nós vamos para o zero absoluto, é que todas essas partículas estão estáticas, estão paradas. Do contrário, elas estão vibrando. Estando vibrando, elas emitem radiação térmica, mesmo que a gente diga que está frio. Mas ali tem radiação térmica, porque no zero absoluto ninguém conseguiria viver. Ou melhor, sobreviver. E essa perda é exatamente pela essa vibração dessas partículas. Quando a gente vai tirar uma radiografia, aquela de dente, de tórax, seja lá de que for, de braço, nós estamos trabalhando com raio-x. O raio-x, nós estamos trabalhando nessa região aqui da eletrosfera. Então, quando nós vamos lá tirar um raio-x, certo? Lá o tubo de raio-x, ele trabalha ou ele desloca elétrons da eletrosfera do átomo. Ao deslocar elétrons, esses elétrons saltam. É o salto quântico. Essa setinha número 2 aqui, ela representa um salto quântico. Nesse salto, ela emite um pacote de energia. E é um pacote pequeno.
apesar de ser grande quando comparado com a radiação térmica, porque na radiação térmica nós estamos aqui em contato com a radiação térmica e não faz mal. No raio-x, não. Eu só entro em contato com o raio-x por necessidades médicas, certo? Porque o benefício supera o malefício que causa. Aí eu tiro o raio-x. Eu não vou ficar lá tirando raio-x à toa porque eu gosto, porque faz mal. Nós já estamos falando num nível energético alto, que pode causar dano para a estrutura física. Para nós, enquanto átomo mental, nós vemos que esse tipo de energia ela é benéfico. Mas a energia no átomo físico, desse nível, já é maléfico para o nosso corpo. Naquele tubo de raio-x, o que acontece é mais ou menos isso aqui. Vem uma radiação externa, colide com uma superfície, e aí retira elétrons. Aí depois acontece isso aqui. Tem outras coisas envolvidas, mas a gente não vai entrar em detalhes. Só para saberem que tem mais coisas envolvidas, não é tão simples assim. E nós temos transições no núcleo. Dessas transições no núcleo já são os famosos raios gama. Quando a gente está falando aqui em radiação térmica, nós estamos falando na ordem de 20 eletronvolts, alguma coisinha assim, nem 20 eletronvolts, uns 20 eletronvolts por aí. Quando a gente vai falar radiação raio-x, nós já estamos falando em 150 quiloeletronvolts. Então, de eletronvolt para quiloeletronvolt já é um fator de 1000. Então, é 100 mil vezes maior. Quando a gente vai para raio gama, nós já estamos falando de megaeletronvolts. Certo? Já é 1 milhão. Então, quando a gente fala em raio gama, nós estamos falando 1 milhão de vezes mais energético do que a radiação térmica. E aí, nessas transições de núcleo, por exemplo, vocês lembram do acidente de Goiânia, com Césio 137, que era usado para tratamento de radioterapia? Então, é isso aqui. É esse Césio que emite radiação do núcleo e aí libera radiação eletromagnética, da ordem de 600 quiloeletronvolts. E já causou aquele dano todo. Dependendo da quantidade, pode levar à morte, à desencarnação. Certo? Nesse caso, quando a gente vai para o átomo mental, a gente vê que esses estágios, esse pensamento nesse nível, ele já é alto poder transformador do campo espiritual. E aí a gente entende também porque que a gente não pode fazer a correlação direta de pensamento com radiação eletromagnética. Porque eles têm efeitos diferentes. Eu posso trabalhar com conceito, mas eu não posso igualar uma coisa a outra. Porque os processos são diferentes.